Vou ler aqui, diz o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu creio que hoje, eram as 5 horas, veio na minha mente essa palavra aqui. O arco dos fortes foi quebrado. Glória a Deus. Aí eu fui procurar onde é que estava na Bíblia, né? Aí eu achei aqui. Glória a Deus. O arco dos fortes foi quebrado. O que se entende? O arco dos fortes foi quebrado. Aqui, na palavra Ana, aqui diz o cântico de Ana. Aqui Ana está exaltando o Senhor e a força do Senhor e tudo que o Senhor fez. Ela estava alegre, aqui foi um cântico exaltando ao Senhor. Mas aqui no 4 diz assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ali Ana era uma mulher humilhada, né? Pela Penina, que era outra mulher de Eucana. E aí ela vivia sendo humilhada ali pela sua adversária, era outra esposa do marido, que naquela época casavam com mais de uma esposa, né? E ali era o tempo todo humilhada. A outra, toda vez que tinha filho, ficava rindo da cara dela, porque tinha filho e ela não podia ter. E ali Ana se entristecia, mas Ana era uma mulher de Deus. Ana, ela não revidava. Ana ia sempre orar, ela ia aos pés do Senhor, buscar no Senhor. E muitas vezes a gente tem as nossas adversidades em casa, no trabalho, onde a gente vive, né? No meio do nosso convívio. A gente tem as adversidades e às vezes a gente quer combater com as nossas palavras ou com a força da nossa mão, ou até mesmo tentar contra a vida de outro, né? Porque o ser humano, quando a gente não está preenchido do Espírito de Deus, muitas vezes a gente sai ainda de si, né? Imagine sem o Espírito de Deus, o que o ser humano é capaz e pode fazer, influenciado pelo mal. A Bíblia diz que já
Deus criou o bem e o mal. Uns já nascem para o bem e outros nascem para o mal. E glória a Deus daquele que foi nascido para o bem. E daquele que tem a oportunidade todos os dias de mudar e não ser o mal, ser o bem, fazer o bem. Porque se a gente faz o mal, lá no jardim do Éden, quando a serpente foi falar com Eva, ali foi aberto os olhos, né? Para a gente entender o bem, conhecer o bem e o mal. Então, todos nós, quando nascemos, nós já sabemos qual é o bem e qual é o mal. Qual o caminho que a gente vai seguir, o do bem ou o do mal, né? A gente já tem uma escolha para fazer desde quando a gente começa a ter entendimento. Quando diz uma criança é inocente, então ela não tem entendimento. Ela ainda está como Adão e Eva era lá no paraíso, sem o entendimento do bem e do mal. Mas ali, quando veio a serpente, foi aberto os olhos e o entendimento deles para o bem e para o mal. E nós hoje somos adultos, e quando a gente deixa de ser criança, vai crescendo, nossos olhos vão abrindo. Talvez a gente vive num mundo iludido. Tem muitos adultos que ainda andam iludido, achando, vendo coisas que pensa que é para o bem, mas é para o mal. Quando o mal está aberto, quando a visão, o mal, você consegue ver, é Deus abrindo o nosso olho. Porque muitas vezes o inimigo vem para enganar, achando, essa pessoa está com esses defeitos, ou está ruim, ou eu estou vendo já esses defeitos agora. É o diabo que não quer. É o diabo que não quer que eu prospere. É o diabo que não quer que eu case. Ali Deus está abrindo seus olhos e você pensa que é o diabo. Mas é o próprio Deus. O diabo vai vendar os seus olhos. Ele vai enganar, fingir que a pessoa é boa e não é. Agora, quando você vê os defeitos abertos, não precisa ninguém te falar, você já está enxergando. E você quer fingir que não está enxergando e ainda pôr a culpa no diabo, é porque você não quer enxergar a verdade que Deus está te mostrando. Então, que Deus venha abrir os nossos olhos e a gente enxergar a verdade. O nosso inimigo, como a palavra ensina, não é a carne, né? O nosso inimigo é um só. É aquele que veio para roubar, matar e destruir. Esse é o nosso inimigo, né? E aí, ele engana, ele usa a carne, ele usa os que estão próximos a nós para que a gente saia de si, para que a gente venha falar palavras que não é para ser falada em hora errada, né? Que a gente venha perder o nosso controle, para que a gente venha se envergonhar perante os vizinhos, perante os amigos, né? Ele quer nos envergonhar, ele quer nos entristecer, porque ele veio para isso. E muitas vezes ele está usando os próximos e a gente confunde e pensa, não é a carne. Muitas vezes porque a carne dá abertura, né? A carne dá permissão.